a maior parte eu vou acompanhar a divergência e não vou aqui elencar fundamentos ou elementos porque já estamos na última sessão do ano, então serei bastante objetivo. Então inicio por anotar, senhora presidente, e vou procurar ser objetivo no inquérito 4327. Vou seguir então este roteiro pela ordem dos agravantes. Quanto a André Esteves, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Para mim, é chapada a vinculação em relação ao caso que já foi baixado para Brasília. E aqui nós temos que decidir, sim, a respeito disso, porque senão nós vamos colocar uma situação de o mesmo fato estar sendo julgado em Curitiba por organização criminosa e aqui em Brasília por corrupção. Não há sentido em fazê-lo. Então, como já justificou e fundamentou o eminente ministro Alexandre de Moraes, eu acompanho Sua Excelência e gostaria aqui de registrar que esse tribunal já cometeu um erro judiciário com este jurisdicionado. Decretou sua prisão e teve que voltar atrás. Em caso que agora o Ministério Público pede absolvição. Em caso que o Ministério Público agora pede absolvição. Esse é um caso interessante e que mostra, ao ver esses casos, presidente, eu falo assim, o que é o peso de um trabalho mal feito? Né? E é isso um pouco que nós estamos, de alguma forma, vendo. O trabalho precipitado, o trabalho sem análise, né, causa esse tipo de coisa, esse tipo de constrangimento. Em alemão, a gente diria, ministro Lewandowski, das vezes eine große Confusion, né? Realmente é uma grande confusão. Quando nós acompanhamos este caso, Vossa Excelência ainda estava na turma, eu me lembro da delicadeza com que a questão foi apresentada pelo nosso colega, saudoso ministro Teori. O empresário, o banqueiro, está financiando obstrução de justiça. Está pagando... Esse era o relato. Para aqueles que ficam muito entusiasmados, ministro Fux, com relatos de delação e outras coisas, é uma bela advertência. E nós dissemos, então, não há outra saída, tem que haver a prisão, inclusive do parlamentar. E também... Aliás, eu queria até fazer uma observação que você tocou nesse entusiasmo de quem fica bastante satisfeito apenas com a delação. Recentemente, nós tivemos um caso julgado na primeira turma em que eu fui peremptório. Eu sei até que você não se referiu a mim, é só para, em tese. Eu detectei num acórdão da segunda turma que a delação seria suficiente para oferecer uma denúncia. Eu sou absolutamente contrário a isso. Acho que isso não é possível, porque pode até ser um instrumento de retaliação. Ao contrário, nós ontem, inclusive, decidimos vários casos em que, só com base na delação, não se poderia oferecer a denúncia. Até fico curioso de achar esse caso na segunda turma. Mas o que é importante aqui é que o relato era totalmente falso. Eu me lembro de ter recebido no meu gabinete o ministro Sepúlveda Pertence, dizendo que este é um caso flagrante de erro judiciário, em que se tomou a providência, se decidiu pela prisão e depois se verificou que o sujeito não se chamava Manuel, não morava em Niterói e, não obstante, estava respondendo. E as pessoas ficam entusiasmadas, né? Haviam aqui, inclusive no plenário, uns tipos de janotistas, né? Aqueles tipos que diziam que esse era o trabalho que se fazia e coisa do tipo. Um trabalho mal feito. Agora nós acabamos de ver a Polícia Federal, o delegado diretor-chefe, dizer trabalho mal feito, mal conduzido. Eu me penitencio, por exemplo, porque já discuti isso com o ministro Lewandowski, porque fui um dos que trabalhou intensamente na construção da tese do poder de investigação do Ministério Público, a partir de teses, inclusive, defendidas aqui por Pertence. Por exemplo, a de que era razoável que a polícia pudesse investigar em casos de crimes de policiais. Natural, razoável.
E nós, então, estabelecemos, o ministro Celso e eu fomos muito cautelosos, imaginávamos cautelosos na questão do poder de investigação do Ministério Público, como elemento subsidiário. O ministro Lewandowski tem ferido sempre esse debate, tem colocado como algo subsidiário, não como algo supressivo do poder de investigação da polícia. O que ocorreu na prática? 1.800 PICs, procedimento de investigação criminal abertos, sem nenhum controle judicial. Criamos um monstro. E o pior, investigação mal feita. Juntam áudio e não pedem perícia. Vexame institucional completo. De gente que não sabe investigar, mas que foi investido por nós desse poder. Além daquilo que nós supunhamos até. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é a descrição de um grande caos. De um grande caos. Uma grande bagunça. Uma grande bagunça. Serviço mal feito, apressado, corte e cola, com as contradições que foram aí apontadas. É disso que nós estamos falando. Isso é vexaminoso para o tribunal. É ruim. E, claro, nós temos a obrigação de aqui definir minimamente, até para que essa confusão, na qual nós também temos responsabilidade, não prossiga. Orientar minimamente esse processo. Vai para a vara tal ou a vara tal. No mínimo isto, para nos pouparmos de um vexame institucional que nós nos temos imposto. Nós aqui referendamos, conscientemente, contra-alegem a delação de Joesley naquela época. Já se sabia que era chefe de quadrilha. E recebeu ainda, mas vamos fazer assim porque o doutor Janot quer. O resultado, em seguida, veio. Em seguida veio o resultado. Com todas as letras. E se viu do que se tratava. Da grande tipo de patifaria que se tratava. Mas nós referendamos aqui. Grande erro aquele. Portanto, aqui também nós estamos diante de um caso de grave erro, de grande responsabilidade. Portanto, o populismo criminal judicial é responsável por esse tipo de assanhamento e de erros graves que nós temos cometidos. E não vamos nos isentar. A história não vai nos poupar. Só não vai nos poupar. A covardia com que muitas vezes nós tratamos dos temas, depois vai ser nos cobrado. Por isso que eu acho que é importante, importantíssimo, que a gente decida essas questões e, desde o momento inicial, indique as saídas, como está fazendo o ministro Alexandre. Não dá para prosseguir nessa grossa confusão nas primeiras instâncias. Não é correto. Não é compatível com a ideia de segurança jurídica. O tribunal tem que ajudar a ter clareza jurídica. E aqui nós vimos que estamos contribuindo para uma grande confusão. Desculpe. Presidente, apenas para consignar, pedindo licença ao ministro Dias Toffoli, há diferentes formas de ver a vida e todas merecem consideração e respeito. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef, eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata, em licitação fraudada, a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiros. E aí não faz diferença se foi para o bolso
ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai, o problema é de onde vem, é a cultura de desonestidade que se cria de alto a baixo com maus exemplos, em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás, todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Portanto, são diferentes visões da vida e do país. Mas eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações de que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não têm. Tem que tratar o menino que é pego com 100 gramas de maconha da mesma forma que se trata quem desvia milhões de reais. Portanto, este bill de indenidade para a criminalidade política e econômica que existe no Brasil não tem o meu apoio, nem pode ter o apoio desse tribunal, nem o das pessoas de bem. E acho que não tem, ministro. Acho que o que estamos a dizer aqui, Vossa Excelência começou dizendo bem, a compreensão das leis e a aplicação das leis, por isso somos um colegiado, são de cada um. Acho que o Supremo Tribunal Federal, por nenhum de nós, não partilha de nenhum tipo de atitude ou de conivência, ou nem de longe de querer que o Brasil seja um país de corrupção, e toda corrupção tem que ser punida porque é crime. E quando nos chega tem que ser investigada, apurada e punida nos termos da lei. Portanto, acho que é preciso também que fique claro que o Supremo Tribunal Federal tem compromissos com a Constituição, com a ética constitucional, com a ética na política que é estabelecida constitucionalmente, e não estamos a dizer coisa contrária. Estamos querendo, todos, acho, e fique claro que tanto a ponderação do ministro Gilmar Apartiano, do ministro Toffoli, quanto agora de Vossa Excelência, todas muito bem-vindas, até porque o colegiado é um diálogo, até que se chegue ao julgamento, são todas no sentido de que é preciso, sim, que a Constituição seja cumprida e é preciso urgentemente que isso seja feito, inclusive na matéria criminal sujeita a este Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso que, num colegiado, isso tudo seja tomado, como Vossa Excelência disse bem ao iniciar, como visão de mundo. Ninguém quer um Brasil corrupto, ninguém quer política corrupta e não pode querer, e se quiser realmente não será de jeito nenhum aceito nem conestado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem um compromisso de garantir a ética do constitucionalismo positivado no país. Eu devolvo a palavra ao ministro Toffoli, até porque nós temos depois sessões subsequentes. Eu vou tomar os votos que nos faltam. Votando sobre o tema posto sobre a mesa. Tecnicamente, sim, sobre o tema vamos posto. nos manter, portanto, ao tema do... Como Vossa Excelência apenas fiz um registro que